Oba! Bom, pra quem não me conhece, Dan na voz, mano. E, bom, hoje vamos falar de um tema meio complicado. Para algumas pessoas isso pode ser meio complicado, mas, então, se vocês não se sentirem muito confortáveis, alguns de vocês não se sentirem muito bem, eu vou fazer uma boa ação pra você resolver ele agora, ou se deparar com ele em vez de você fugir dele. E, bom, vamos voltar ao tema, né, um pouquinho e vamos conversar aqui sobre expectativas. Como assim expectativas? Mais precisamente quando ela é quebrada ou ela não é atendida na sua visão e na visão do seu parceiro ou parceira. Nesse vídeo, véi, a gente vai dividir em partes para ficar mais compreensível, mas whatever. Vamos pro primeiro ponto. Primeiro ponto, por algum motivo eu botei primeiro ponto, família, som de explosão, boom. Mas vamos lá, pode existir N motivos para alguém não querer estar presente com você no momento. Tipo, põe na sua cabeça que não é o fim do mundo se você brigou com alguém e a pessoa só não quis te dar motivos sobre o que foi que aconteceu. Mesmo você tentando tendo se dado e se prestado a ficar a par de toda a situação, pode ser que a família dela ou dele não te acham um cara legal, não ache seu relacionamento com essa pessoa legal. Ou pior, ela tá em um momento complicado com a família dela, tá tendo muita desavença e que não tá no seu controle. E você tem que pôr isso na sua cabeça. Tem coisas que você não pode resolver que não tá no seu controle. E também, tipo, além do óbvio que você tem que fazer, você tem que estar presente nesses momentos. Nesses momentos, em ênfase nisso, que pode ser vários momentos. Então, você tem que estar presente em mais de um momento. Sempre tem que estar presente. E nesse contexto de você estar presente nesses momentos, você também tem que pôr que o mundo não é em torno de você. Não somos prioridades para todo mundo. E tá tudo bem. Todo mundo tem suas prioridades, suas preocupações diárias e, cara, tá tudo bem. Você é só a prioridade de seus pais e olhe lá, tem pessoas que os pais não se importam, que eu espero que não seja o caso de vocês. E aprendemos que ao decorrer dessa vida, nós vemos que não agradamos a todo mundo. E principalmente nos tempos que estamos agora, não agradamos todo mundo. E também aprendemos que não podemos forçar nada. Como assim não podemos forçar nada? É simples, não temos o controle da situação. Tem momentos que não temos o controle, não tem o que nós fazermos. E tá tudo bem. A ênfase desse vídeo no geral é dizer, está tudo bem. Algumas coisas da vida está tudo bem. E não temos o controle para resolver. E percebendo que a vida tem essas nuances, esses problemas, desses momentos, principalmente agora, né, que estamos lidando com isso. E dizer que pra você, pra garota que tá vendo, pro cara que tá vendo depois da escola, algo do tipo, que, cara, tá tudo bem você errar e você se incomodar com alguma atitude sua que você tomou, que você agiu. Tá tudo bem você errar e se incomodar com a atitude sua. Isso é comum, isso é ótimo, na moral. O problema é se você torna isso parte da sua personalidade e acha que é o alternativo, ou sei lá, ser lerdo e esquecer as coisas rápido. Isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa chata. Ninguém gosta de gente assim, cara. E não é pra você ser um arrombado com todo mundo só porque a garota ou o cara que você tá se relacionando come feijão por cima do arroz, cara. Às vezes o problema de você tá sozinho, o problema das pessoas se afastarem de você, o problema das pessoas não quererem estar na sua companhia, a pessoa que você tá se relacionando naquele momento não quer conversar com você, às vezes o problema não é
da pessoa. O problema pode ser tanto da família quanto seu. Como assim? O problema é meu? Oh, meu Deus! Eu perfeito do jeito que eu sou, o problema é meu? Sim, cara. O problema é seu também. Porque às vezes o problema é que você é um cara, uma mina muito seletiva, muito seletiva. E seletiva demais e interessante de menos. Não cobre dos outros o sapato do ano se você usa um spray de tinta pra tapar o buraco do sapato, cara. Sacou a ideia? Temos que dar o nosso devido valor, obviamente. Nem todos vão enxergar o nosso valor. Então você tem que pegar o óculos e ver a peça rara e linda que só você é e só você se encaixa na sua própria história. Porém, sempre tem um porém. Bota isso na sua cabeça. Também temos que nos pôr no nosso lugar. E não se achando o mestre dos magos, o ser superior, e sendo que você ainda tá sentado no quarto, mofando, sem fazer absolutamente nada pra mudar a sua situação, cara. Então, eu já tive assim. Todo mundo já esteve assim. Triste por uma relação não ter dado certo o suficiente. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Mas o que as outras pessoas, o que eu fiz com isso? Eu usei de combustível pra criar este canal que eu falo com vocês aqui agora, pessoas lindas. E nisso que eu criei o canal, e eu comecei a experimentar coisas novas. Comecei a conversar com pessoas novas, comecei a conhecer pessoas novas. E eu comecei a mudar muita coisa dentro de mim. E comecei a olhar pra mim e ver o que eu almejava nos outros. E por que não almejar isso em mim? E pôr o que eu gostava das outras pessoas em mim. Em vez de almejar o outro, por que não me almejar? Por que não me ver do jeito... Porque eu não me dou o valor que eu dou pra outra pessoa. Sacaram a ideia? E nisso, de você almejar você mesmo, de você se dar o valor, você não pode deixar que a presença de outras pessoas vão interferir na sua felicidade, minha amiguinha, meu amiguinho. Não é porque a Ana Clara 1253 do Instagram não te deu um bom dia ou te deu um bom dia seco que você vai, mano, meu Deus, meu dia tá um lixo, eu vou xingar todo mundo. Não, cara, não é assim que a banda toca. E que vendo que a sua felicidade não pode ser impactada pela presença de outras pessoas. Ou seja, você vive sua vida, cara. Você tem que viver a sua vida. Eu vivo a minha. E tá na hora de você também viver a sua, cara. Ou garota que tá ouvindo isso. E eu não vou meter um papo pra você de ai meu Deus, vai pra academia, mete o shape, passa o rodo em todo mundo. Ou vai pro baile funk da sua cidade e come todo mundo. Não, cara. Só faça coisas novas, mano. Escreve o que você sente, canta, desenha, sai pra academia. Tudo com o objetivo de você se tornar a mina ou o cara que você almeja na tela do seu celular todo dia. E então, maninha, que tá me ouvindo agora, o cara que tá me ouvindo agora, literalmente 9h34, que é a hora que eu tô gravando isso aqui. O que você vai fazer pra mudar? O que você quer mudar? O que você tem que mudar em você? E é isso que eu quero te questionar agora. E agora vamos para um tema, o segundo ponto que eu botei aqui no roteiro, literalmente, segundo ponto, e se, 3 pontinhos, barulho do Among Us. Bom, bem, agora vamos pro outro lado da moeda. Bom, um lado em que, sem querer, acaba destroçando heróis e criando pessoas extremamente amarguradas e extremamente caóticas de se conviver. Todo mundo já conviveu com alguém assim, vai. Tá todo mundo no mesmo bar. Então, Lego, nesse caso,
basicamente um what da Marvel aqui, mano. Que é o seguinte: e se a culpa não for minha e nem da família? E se ele ou ela for só um arrombado desde sempre e só eu que tô vendo agora? É só eu mesmo que tá vendo isso aqui, ok. Mas, bom, é aqui que o filho chora e a mãe ri da cara dele, porque assim, cara, isso acaba criando vilões, isso acaba criando muito vilão. E o pior é que esses vilões acabam indiretamente machucando a vida de outras pessoas que não tem nada a ver. Sacaram que isso é um grande efeito, um grande ciclo? Que alguém machuca um cara machuca uma mina, a mina machuca um cara machuca uma mina, isso é um ciclo, é uma roda, isso não para de girar, isso é engraçado. E nisso, eu botei isso aqui no roteiro. Outras vidas, outras pessoas, é aquilo. Professores confusos, sem amor, machucam garotos bons. Mas enfim. E aqui o grande problema é a outra pessoa, na decência da outra pessoa perante você, meu pequeno gafanhoto, que só quer amar e ser amado e se relacionar com alguém que não quer nada, é paia, mano. Mas eu tenho uma pequena notícia pra você, meu gafanhotozinho. É a vida e não tem o que fazer, irmão. Aqui não tem papo, velho. Tipo, antes que você achava se a culpa era sua ou não, agora é tipo 0% da chance de ser tu, tá ligado? Quando o outro que disse que você era a manhã alegre dele aparecer frio no outro dia pra mandar uma mensagem à 1 da tarde pedindo pra você se afastar, a culpa não é nem um pouco sua. E não, isso claramente não aconteceu comigo, tá bom? E o que você tem que fazer? Simples, meu parceirinho. Superar. O mundo não vai parar porque isso aconteceu com você, cara. Amanhã você tem aula, seu pai e sua mãe vão trabalhar e você tem busão às 6 da manhã, tá bom? Ó, tic-tac, irmão. O mundo gira, moleque. E, sabe, o que resta pra você fazer é lidar com a dor e seguir em frente. E, tipo, pode chorar, cara. Chore, mano. Se você quiser chorar, chore, mano. Porque nesses momentos que só a gente sabe como é que é, tá ligado? E uma dica pessoal minha: não se feche e não se isole. E não se destrua. Por que não se isole? É simples. Quando você tá sozinho, você pensa que a sua companhia é a melhor de todas. E partindo desse pressuposto de que você acha que a sua companhia é a melhor possível, meu irmãozinho, você tá se afundando em um buraco tão grande. Porque é só aquele pensamento às 10 da noite, quando você tá deitado na sua cama, que você pensa: poxa, eu poderia ter feito isso. E aí a ladeira abaixo, meu irmãozinho. Então, tipo, é só a gente que sabe a dor que nós sentimos, cara. Mas fica a dica, moleque. Não se quebre ou destrua a luz que você é por causa de um arrombadinho ou uma vacilona que não soube te amar, cara. Quem perde normalmente é a pessoa. Mesmo com os defeitos dessa pessoa, você escolheu amar ela. E isso diz muito sobre você, cara. Muito. Você se dá muito por pouco. Você não merece essa humilhação. Não viva na insegurança, na incerteza de saber que hoje ela tá bem, mas amanhã, e se ela picar o pé na minha bunda? E se ela me trocar pelo Robertão, meu Deus? Não, cara, você não precisa viver nessa humilhação, meu irmãozinho. Foque em tu. Você é a sua prioridade. Se você não souber se cuidar, não vai cuidar de ninguém. Mas não. Ai, meu Deus. Mas é namorando que se aprende a amar. Essa foi uma das maiores mentiras que já contaram. Porque você não aprende a se amar amando alguém. Você não aprende a amar quando você tá namorando. Você só aprende a depender da validação de alguém e viver dependendo se seu parceiro vai gostar do vestido que você tá usando
ou a sua peita do Corinthians com seu short tectel é paia. Bem paia, meu irmão. Então você tem que ser o seu próprio espelho. E não se ver na voz de quem só tá contigo nos beijinhos de colégio, mano. A vida é bem mais que isso, tá ligado? E é isso. Para um primeiro vídeo, eu tô um pouquinho orgulhoso de mim mesmo, tá ligado? Eu acho que eu botei quebrando agora, mano. Mas curtiram? Eu espero que vocês possam refletir sobre vocês mesmos. E melhorar, tá ligado? Como pessoas no seu meio social. Eu espero que vocês possam melhorar, sabe? E não passar por essa dor que... Nossa, plot twist final do vídeo. Eu passei por essa dor. Oh, meu Deus. Bom, até outro dia, né? Um abraço pra quem fica e boa sorte na sua mudança. Tamo aqui, cara. Boa sorte, falou.